maior risco é deixar para amanhã a adaptação. A adaptação deve começar hoje. Quem não estiver preparado, Guilherme, poderá não sobreviver nos próximos anos, que serão os anos de transição. Sejam muito bem-vindos a mais um Território Tributário, aqui onde falamos sobre os principais temas dentro da reforma tributária, e hoje estamos com o nosso querido professor Eduardo Saran. Professor, poderia se apresentar um pouco para o pessoal aí, só para te conhecer? Perfeitamente. Guilherme, primeiramente, muito obrigado pelo convite, seu grupo por mim. É uma satisfação estar novamente aqui com vocês. Primeiramente, me apresentar a quem está nos ouvindo, né? Eu sou José Eduardo de Paula Saran. Eu fui auditor fiscal por mais de 3 décadas na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Sou mestre e doutor em Direito Tributário Financeiro e atualmente, aposentado, eu sou consultor tributário e advogado tributário. Muito obrigado, professor. Bom, eu tenho algumas perguntinhas para fazer aqui. Acredito que vai ser uma troca bem bacana aqui entre nós. Então, eu gostaria de começar perguntando um pouco sobre período de transição, né? A gente sabe que tem toda uma ansiedade do mercado, a gente sabe que tem toda uma onda ali, né, que se formou dentro da reforma tributária. E eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. O período de transição ele é um dos pontos que mais gera ansiedade. Poderia nos dar um panorama geral do que muda primeiro e o que convive em paralelo? Sim, perfeitamente, Guilherme. Primeiramente, antes de a resposta objetivamente, é dizer que essa reforma tributária é uma reforma muito profunda do sistema tributário brasileiro, especificamente modificou totalmente a tributação do consumo. Algo semelhante a isso ocorreu no Brasil há 60 anos atrás, 1965, 66. Por ser uma reforma tão drástica, ela necessita, e isso foi previsto pela Constituição e agora nas leis complementares, de um período de transição. Do ponto de vista tributário, ou seja, aquilo que afeta as empresas, essa transição ela se inicia já este ano, em 2026, e vai até 31 de dezembro de 2032. Somente em 1º de janeiro de 2033 é que podemos dizer que a reforma estará totalmente implementada. E por quê, Guilherme? Porque é um período tão longo, de tantos anos, para que as empresas possam se adaptar ao novo sistema. Você vai precisar adaptar seus ERPs, seus sistemas de contabilidade e tudo mais. E também para não impactar muito o caixa das empresas, porque alguns setores, isso a gente vai falar ao longo da nossa conversa, terão um aumento de carga tributária significativo. Então, para dar tempo das empresas se adaptarem, é que esse período tem essa duração toda. E vamos lembrar que, do ponto de vista dos governos, esse período de transição vai até 2078. Agora eu estou falando não da arrecadação, eu estou falando da distribuição da receita. Então, muitas prefeituras e estados vão ter perdas líquidas com a reforma tributária, perdas de receita. Então, para que os orçamentos municipais, estaduais também se adaptem a isso, é que, do ponto de vista da distribuição da receita, a transição será mais longa ainda, de cerca de 50 anos. Muito bom, professor, muito bom trazer esse panorama, né? Não somente do setor privado, né? Mas também um pouco do setor público. Isso faz todo o diferencial e com certeza é uma visão de que poucos conheciam, né? Eu garanto aqui que poucos que talvez estejam nos assistindo aqui tenham esse conhecimento tão amplo sobre o lado do setor público. Né? E eu gostaria até de fazer uma pergunta, aproveitando o gancho, né? Quais os principais riscos que as empresas devem tomar durante essa transição? Muito boa a sua pergunta. As empresas elas têm que começar a se adaptar desde já. Na verdade, desde o final de 2025. E eu creio que a maioria das empresas já o fez. E para aqueles que estão nos assistindo, que são dirigentes de empresas, assessoram empresas, estão no sistema fiscal contábil das empresas, devem então acelerar essa adaptação. Que tipo de adaptação? Eu começaria primeiro mapeando todas as operações e transações que a empresa faz dentro do seu segmento, para verificar
se haverá aumento de carga tributária ou redução, se haverá aumento ou redução de créditos tributários. Tem setores que, por exemplo, os tributados pelo ISS, os serviços, ISS que hoje não confere crédito, quando vier aí o IBS substituindo o ISS, vai dar crédito. Então você tem que adaptar ERPs, por exemplo. Todo o sistema contábil fiscal da empresa tem que ser adaptado. E no nível mais estratégico, o mapeamento assim, de clientes, fornecedores, porque a reforma vai impactar também os clientes e os fornecedores. Então, certamente as empresas, podendo ter crédito, vão privilegiar fornecedores que confiram crédito. E se você é uma empresa do Simples Nacional que não confere crédito a seus clientes, eventualmente você será deixado à margem do mercado, poderá perder na concorrência para empresas que são do regime débito e crédito, que irão, então, ocupar o espaço que muitas empresas hoje do Simples estão ocupando. Perfeito. Então, o jogo agora é estratégico. Sim. Então, eu diria para você assim, qual é o maior risco? O maior risco é deixar para amanhã a adaptação. A adaptação deve começar hoje. Inclusive, para efeito da CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é federal, já tem um projeto piloto com cerca de 66 empresas, que começou em julho de 2025. Então, essas empresas que estão no projeto piloto, elas já estão sentindo os efeitos aí dos novos sistemas, das adaptações que devem ser feitas. E para efeito do IBS, que impactará então estados, municípios, né? Aqueles que hoje são tributados pelo ICMS e ISS, também já há um projeto piloto com quase 200 empresas, exatamente para que também fisco, não somente as empresas, para que o fisco, as administrações, já verifiquem assim, o que pode provocar mais erro, mais falhas no sistema, para que também os fiscos se adaptem, os próprios fiscos, à reforma. Perfeito, professor. O senhor tem visto muita dúvida sobre isso, que o senhor acabou de comentar, sobre as empresas, de repente até uma visão legal sobre o órgão público já se posicionando, tem algo assim? Então, Guilherme, os próprios fiscos já estão tendo que se adaptar. Se adaptar como? Capacitando, dando cursos aos seus auditores fiscais, aos seus técnicos, né? E as empresas que hoje assessoram as instituições financeiras, como serão as instituições financeiras que estarão no meio de campo ali, recebendo, né, os valores de pagamento de operações e transações? Essas instituições financeiras têm que desenvolver um algoritmo, né, que popularmente está sendo chamado de split payment, né? E o split payment já vai separar aquilo que vai pagar o fornecedor e aquilo que vai ser direcionado aos fiscos, seja federal, seja o comitê gestor do IBS, né? que agrega ali estados, Distrito Federal e municípios. Então o split payment já faz de uma maneira inteligente esta separação. Então a adaptação, concluindo, né, a resposta a essa pergunta, a adaptação é mútua, é tanto para os fiscos, para as administrações tributárias, como para os contribuintes. E ali no meio para as instituições financeiras, que desempenharão no Brasil um papel muitíssimo importante, porque essa reforma trouxe uma inovação que praticamente nenhum país do mundo adotou. Se hoje o IVA, né, o nosso sistema que vai ser implantado de CBS e IBS, é chamado de IVA dual. Era para ser um imposto único, mas por razões políticas, porque somos um país federativo, né, onde estados e municípios têm as suas autonomias, para que não houvesse uma centralização tudo na União, né, politicamente optou-se por ter uma parte desse IVA, chamado CBS, da União, e uma outra parte desse IVA, com as mesmas regras, mesmos prazos, tudo, pertence a estados, Distrito Federal e municípios, que é o tributo novo chamado IBS. IVA tem 175 países aproximadamente no mundo. Então, um IVA é um tributo já muito testado no mundo
ele tem inúmeras vantagens. Depois, se você quiser, eu posso comparar, né, vantagens e desvantagens do sistema atual e do novo sistema. E o IVA vai trazer vantagens ao Brasil, vai tornar o Brasil mais competitivo. Mas o Brasil adotou uma particularidade que inclusive vem sendo muito criticada por vários doutrinadores, juristas, e empresários e contabilistas, que agora o crédito tributário fica vinculado ao pagamento da operação da transação. Se no sistema atual você faz uma compra no dia 10 do mês M, o tributo poderá ser recolhido no dia 20 do mês M mais 1, ou até no dia 10 do mês M mais 2, ou seja, então você tem uma defasagem aí de um mês, 40 dias, até 60 dias entre a operação e o crédito. E se houver uma inadimplência, se o contribuinte não recolher o tributo, ainda assim o comprador ele tem direito ao crédito, isso no sistema atual. No novo sistema, uma coisa vai estar casada com a outra. Tá? Você vai ter que ter o pagamento efetivo para o cliente ali poder se creditar daquela CBS e daquele IBS. Bom, professor, muito obrigado, né? Inclusive, né, você acabou trazendo um ponto muito interessante que aí vem mais uma dúvida minha aqui dentro. Né? Na prática, quais medidas as empresas podem tomar agora e se prepararem, né, para poder ter uma operação saudável, né? Como elas podem se proteger hoje no mercado com a reforma tributária? Perfeito, ótima pergunta também. E a resposta, eu diria para você, depende então do segmento e do porte da empresa. Hoje, indústrias, elas estão muito bem preparadas, eu diria, para esperar o novo sistema. O novo sistema tributário do consumo no Brasil vai favorecer muito as indústrias e o agro brasileiro também. Por quê? As indústrias, normalmente, elas têm um sistema contábil fiscal já muito bem azeitado, já muito bem desenhado, elas têm assessorias muito boas e, certamente, as assessorias das indústrias já estão preparando essas empresas para a vinda do novo sistema. Lembrando que 2026 é um ano de teste, nós vamos ter IBS e CBS numa alíquota muito reduzida de 1%, que não vai aumentar a carga tributária, porque poderá ser compensado no PIS e na COFINS. Tá? Então, 0,9 é a alíquota teste da CBS, 0,1 a alíquota teste do IBS. E isso é compensado, esse 1%, que é a soma de 0,9 com 0,1, esse 1% é compensado na PIS/COFINS no ano de 2026. O ano de 2026 é para as empresas irem testando. Agora, elas têm que cumprir as obrigações acessórias. Elas têm que destacar já nos seus documentos fiscais o ponto 9 da CBS, o ponto 1 do IBS, e isso deve aparecer claramente no documento fiscal. Então, é um ano de testes. A partir de 2027, aí, efetivamente, a CBS será cobrada e o PIS e a COFINS em 27 serão extintos. Tá? Então, aí, além de destacar no documento fiscal, no caso da CBS, tem que recolher também para a Receita Federal a CBS. Já o IBS, somente em 2029 é que efetivamente vai ter uma alíquota a ser recolhida de IBS lá em 2029 de 10%, com redução proporcional de ICMS e de ISS. Então, mas a sua pergunta foi sobre o que agora as empresas já têm que fazer. E eu estava indo por setor. As indústrias, elas já devem estar se preparando, então as indústrias que hoje já trabalham no sistema débito e crédito não terão grandes surpresas. O que as indústrias devem observar é quais são os seus fornecedores que hoje não concedem crédito, que especialmente no caso da CBS, a partir de 27 já vai começar a ter crédito em relação a esses fornecedores. E a partir de 2029 vai ter crédito também de IBS. Tá? Então, indústrias que trabalham no sistema débito e crédito,
naturalmente já vão sair com uma certa vantagem. E hoje o nosso sistema atual ele é fortemente cumulativo. O novo sistema vai conceder crédito amplo, chamado crédito financeiro. Tá? Por outro lado, eu chamaria atenção para as empresas que hoje são da área de serviços, construção civil, setores que empregam maciçamente mão de obra. Por quê? Hoje, na construção civil, algumas operações dão crédito, outras não dão, e com o novo sistema tudo dará crédito. Tudo terá débito também de IVA e de IBS e CBS, e também considerar crédito. Então, o varejo será também um tanto afetado. Então, eu chamaria atenção para as empresas hoje que são da área de serviço, que vão ter um aumento da sua carga tributária. Setores muito intensivos em mão de obra devem ficar atentos também. Construção civil deve ficar atento. E note que IBS e CBS vai impactar uma série de, chamemos de transação, né? de operações que hoje não tem tributação nem de ICMS nem de ISS. Por exemplo, locação. Então, as empresas da área imobiliária, que hoje não tem que se preocupar com tributação, a partir de agora, a partir de 2027 especialmente, devem estar conscientes de que essas empresas então, do mercado imobiliário precisarão se ajustar à sistemática do novo sistema tributário do consumo com IBS e com CBS. Royalties, isso também terá tributação de IBS e CBS. Então, chamaria atenção, por exemplo, para operações de Airbnb, tá? Mesmo Uber. Então, uma série de setores que hoje não sofrem tributação alguma passarão a ser tributados. O setor do streaming, que hoje paga uma alíquota baixa de ISS, passará para 26,5%. Né? Então, novos setores, como esses que eu mencionei, que não tinham tributação, passarão a ter, e em alguns casos até de forma bastante pesada. Né? Então, as empresas devem mapear seus fornecedores e seus clientes e ver, eles são do Simples Nacional, MEI, vai conceder crédito, não vai. Outra coisa, serão extintos gradativamente os benefícios fiscais hoje de ICMS. Benefícios esses que fazem com que muitas empresas se localizem em estados, em municípios fronteiriços ao estado de São Paulo, por exemplo. Né? Para se beneficiar, então, de regimes especiais e créditos outorgados, e montam centros de distribuição próximos do estado de São Paulo, ou até distantes do estado de São Paulo, mas para se beneficiar. Então, regimes especiais para importação, para centros de distribuição, só que distantes dos centros consumidores, como o estado de São Paulo ou o município de São Paulo. Pode ser que com a extinção dos benefícios fiscais de ICMS, essas empresas mudem sua localização. Então, mapear fornecedores, mapear clientes, verificar o regime tributário desses fornecedores e clientes, atualizar seus ERPs, seus sistemas contábeis fiscais. Basicamente é isso. Na verdade, é tudo isso, né? Basicamente é tudo isso, né, professor? Muito bom, muito bom. Mas, assim, aproveitando também aqui, vamos falar também das coisas que são muito boas, né? Além disso tudo, né? Acredito que, além de todos esses desafios, existem oportunidades para esses setores também, que o senhor comentou aqui? Claro. Veja, usando uma analogia aqui, né? Quem nunca fez uma reforma em casa, né? Quando você tem condição de, por Airbnb, ou pagar um hotel, ou utilizar um imóvel de um parente, você sai 3 meses da sua casa, e aí os pedreiros vão até a sua casa e quebram tudo, fazem poeira, sujeira. Mais 3 meses, 6 meses ou 1 ano depois, você volta e encontra a sua casa totalmente reformada, bonitinha, muito melhor, né? Materiais melhores, e você, puxa, que beleza, valeu a pena fazer reforma.
Eu faria uma analogia disso com a nossa reforma tributária. Hoje a gente mora numa casa que ela é habitável, com o sistema tributário atual. Só que, por exemplo, essa casa ela tem várias dependências, né? Então ela tem uma cozinha, uma sala de estar, um escritório, os dormitórios. E digamos que em cada dependência da nossa casa estão pessoas ali que passam 80% do seu tempo, né? E algumas pessoas, hoje no sistema atual, elas têm um espaço muito maior, só que às vezes elas usam ou não usam tão bem, tá? Outras estão exprimidas e precisam de um espaço maior. Então eu diria que o nosso sistema tributário atual, ele é muito injusto. Ele penaliza alguns setores e dá benefícios a outros. É bom ter benefícios, é bom, mas quando você olha a coletividade, ou seja, quando você olha a nação, o país, esses benefícios podem, por exemplo, estar tornando o Brasil menos competitivo no mundo. E o que o politicamente optou-se por fazer? Implantar um novo sistema enquanto o sistema atual ainda existe. Então, um grande cuidado que deve ser tomado pelas empresas especialmente nesse período de transição de 2026 até 2032, as empresas terão que conviver com os dois sistemas. Especialmente o do IBS, que virá substituindo ICMS e ISS. A CBS substituindo o PIS/COFINS é logo no ano que vem. Então é uma transição curta e rápida. Mas por que uma curta e rápida para a CBS e uma tão longa para ICMS e para ISS? A razão é simples. PIS e COFINS são tributos federais. Qual é a administração tributária? Receita Federal do Brasil. A administração tributária permanecerá a mesma. Outra coisa, a destinação dos recursos. Hoje PIS e COFINS vão para quem? Para a União. E a CBS irá para que ente político? Continuará sendo a União. Então, por ser a mesma administração tributária e por ser o mesmo ente político que vai gerir essa receita tributária do novo tributo, a transição ela pode ser curta. E ela é curta o suficiente para dar tempo para as empresas, por exemplo, de assessoria contábil, fiscal e de tecnologia de informação, as TIs, né? As empresas de TI e as empresas contábeis fiscais, em um ano, né, um pouco mais de 12 meses, porque começou o ano passado, tem tempo de se adaptar em 15, 18 meses aí. Já para a IBS, considerando que será um novo tributo compartilhado por estados, Distrito Federal e municípios, são outros entes políticos, tá? E lembrando que são 26 estados, um Distrito Federal e mais de 5.000 municípios. Então, as legislações, né, que hoje são fragmentadas, e isso para o contribuinte é ruim. Se ele paga ICMS ou ISS, né, ele tem que conhecer 27 legislações de ICMS. Ele tem que conhecer, eventualmente, se ele está presente em todos os municípios brasileiros, mais de 5.000 legislações de ISS. Então, quando eu falo da casa reformada muito melhor, no futuro, em 2032, quando tudo isso estiver implantado, o contribuinte ele vai ter que obedecer uma única legislação de IBS, uma única legislação de CBS. Lembrando que, embora eu esteja falando então de dois tributos, mas na verdade as regras são idênticas. Então é como se ele precisasse conhecer apenas uma legislação e não 5.700 legislações. Eu estou falando agora das vantagens. Tá? Outra coisa, hoje muitos tributos eles estão embutidos nos preços. Dou exemplo, ISS está embutido no preço, ICMS está embutido no preço do produto ou do serviço. E os contribuintes, os clientes, enfim, os consumidores, né, eles não têm ideia de quanto tributo eles pagam. Com o novo sistema, isso vai estar destacado. É como quando a gente vai nos Estados Unidos e compra uma camisa, né, num outlet, que custa $50, você dá uma nota de 50 e o caixa fala, não senhor, é 50 mais $8,50. Por quê? Porque lá fora o imposto é por fora. Aqui vai ser assim também. Então, do ponto de vista de transparência, de cidadania fiscal, o novo sistema ele é melhor.
Outra coisa, hoje muitas operações não dão crédito. E aí você começa a ter imposto em cascata. É o que a gente chama de sistema cumulativo. Imposto que incide sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. Na prática, isso encarece muito os produtos. Por isso também que quando a gente vai aos Estados Unidos, a gente acha as coisas muito mais baratas lá, especialmente produtos, né? Não digo serviços, mas os produtos são muito mais baratos. Comprar um terno, uma camisa, né, do que aqui. Agora, com o novo sistema propiciará, então, um barateamento de produtos, né? Serviços, eventualmente, poderão ficar mais caros. Mas, mesmo assim, mesmo os serviços ficando mais caros, os políticos se preocuparam em dar alíquotas reduzidas, por exemplo, para a educação, para a saúde. A cesta básica, ela será isenta de IBS e CBS. E outra vantagem do novo sistema é o cashback, né? Então, segmentos da população de mais baixa renda poderão ter de volta o imposto que eles pagam, por exemplo, sobre energia elétrica, sobre gás. Então, o novo sistema ele será mais simples, mais neutro, vai tornar então a operação, a produção brasileira mais barata, o que será melhor tanto para a população internamente como para as exportações brasileiras. Isso deve dinamizar a economia. Muito bom, professor, muito bom. Então, o novo imposto, assim, poderia se dizer que vai vir com muito mais eficiência do que o que nós temos atualmente aqui no Brasil. Eu diria que sim. Nacional. Muito bom. Eu diria que sim. Ele vai tornar a economia mais eficiente. Qual é a grande desvantagem aí? São esses anos que temos aí do período de transição de 2026, especialmente 2027 até 2032, em que os contabilistas, os CEOs, vão ter que se preocupar em conviver com dois sistemas, o antigo e o novo, ao mesmo tempo. Então eles têm que tomar muito cuidado para não cometer erros, né? Não misturar a alíquota do ICMS com a alíquota do IBS, por exemplo. E isso é um ponto super interessante, professor, porque isso entra numa próxima pergunta que eu tenho aqui para fazer para o senhor. E como que... Vamos fazer assim... Como organizar o entendimento do público, né? Porque eu vejo as pessoas estão com muito medo. As pessoas são os empresários, né? Os contadores, né? Muitas pessoas ainda não entendem muito sobre a reforma tributária, como o senhor tem essa clareza aqui trazendo para o nosso podcast. E como que ficam os tributos atuais, como o PIS, COFINS, o ICMS e o ISS? Acho que seria super legal o senhor trazer uma visão um pouco, né? Até para tirar um pouco desse receio, né, desse medo dos empresários, contadores, né? Então, gostaria de ouvir um pouco do senhor. Pois não, Guilherme. Então, lembrando, PIS e COFINS, eles ainda incidem sobre transações, sobre operações neste ano de 2026. PIS e COFINS, tributo federal, tributos federais. Em 2027, já 1º de janeiro, eles são extintos. E aí, essas mesmas operações e ainda outras operações que hoje não têm a tributação de PIS e COFINS, como eu mencionei, elas passarão a ter incidência da CBS em 1º de janeiro de 2027. Já ICMS e ISS, essa transação será mais longa e o impacto disso vai acontecer um pouco mais à frente. ICMS e ISS existirão plenamente em 2026, 27 e 28. Somente em 1º de janeiro de 2029 é que vai ter uma tributação efetiva do novo tributo que vai substituir ICMS e ISS, que se chama Imposto sobre Bens e Serviços, ou IBS. E vai ser uma implantação progressiva da IBS, na mesma proporção em que diminui a tributação de ICMS e ISS. Então, em 1º de janeiro de 2029, uma série de coisas, royalties, aluguéis, compra e venda de produtos e serviços, de modo geral, passarão a ter a incidência da IBS, sendo que começa em 1º de janeiro de 29, apenas 10% da alíquota base prevista. Qual é a alíquota base prevista? 26,5%. Isso hoje. Estamos falando em 2026. Pode ser que até lá
ela aumente ou que ela diminua, não sabemos. Mas hoje prevê-se 26,5%. Vamos arredondar em 27%. Né? Então começará 10% de 27, 2,7%, portanto, em 29. Em 1º de janeiro de 28, 20% de 27%. Tá? E com diminuição de 20% também de ICMS e ISS. Independente da alíquota que for a época o ICMS e ISS, então em 29, 10% aumenta, incide aqui, diminui 10% aqui. Em 2030, 20%, diminui 20%, ICMS e ISS. Em 31, aumenta para 30% a alíquota base do IBS, diminui aqui 30% de ICMS e ISS. 2032, até 31 de dezembro, 40% da alíquota base de IBS, diminui 40% de ICMS e ISS. Em 1º de janeiro de 2033, extingue-se totalmente ICMS e ISS. E aqueles 40% da alíquota base do IBS vai para 100%. Então, somente em 1º de janeiro de 2033 é que nós vamos ter 100% de incidência da alíquota base do IBS, que hoje está em 26,5%. Também devo ressalvar o seguinte, alguns setores têm alíquotas beneficiadas. Saúde, educação, que é 60% dos 26,5%. Então, esses setores já têm uma previsão na Lei 277, né? Desculpa, na Lei Complementar 214 de 2025, já prevê essas alíquotas reduzidas para esses setores. Outros têm a alíquota reduzida a 40%, ou seja, subtraiu-se 60%. Né? E outras operações, transações, por fim, como a cesta básica, são totalmente isentas. Tem um tributo, que é o IPI, hoje é um tributo importante, ele será extinto em parte, chamemos assim. Como nós temos a Zona Franca de Manaus, para não prejudicar as empresas que hoje estão instaladas na Zona Franca de Manaus, continuará havendo IPI incidindo sobre produtos produzidos fora da Zona Franca de Manaus. Então, por exemplo, motocicletas é um setor que tem produção na Zona Franca de Manaus. Continuará tendo IPI sobre motocicletas produzidas em São Paulo, Minas, Rio, Goiás, né? Fora da Zona Franca. Já as motocicletas e outros produtos que hoje estejam na Zona Franca, não terão mais incidência de IPI. Por isso que a gente diz que ele será parcialmente extinto. Já produtos que não são produzidos na Zona Franca de Manaus, né, com perdão do pleonasmo aqui, né, esses não terão mais IPI. Tá? Então, o IPI continuará apenas para produtos que são produzidos tanto na Zona Franca como fora dela. E o que é produzido fora dela terá IPI, o que é produzido lá dentro não terá IPI. E, só por outro lado, vai entrar um novo tributo, que a gente não falou nada dele ainda, que se chama Imposto Seletivo. Esse é um produto que pensou-se, né, ele tem uma finalidade extrafiscal. O que vem a ser finalidade extrafiscal? É um tributo que vai incidir sobre produtos nocivos ao meio ambiente ou que possam potencialmente fazer mal à saúde. Exemplos clássicos, tabaco, né, cigarros, charutos, né, e produtos que possam fazer mal à saúde. Esses terão a incidência do chamado imposto seletivo, que é um tributo que veio mais ou menos substituir o IPI. Hoje tem uma previsão de setores que serão tributados, mas isso ainda não está 100% certo, porque ainda precisa da edição de uma lei complementar. Bom, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta também aqui, que é um tema bem importante para a gente falar um pouco, né? Como o senhor enxerga aqui a parte da fiscalização e do contencioso dentro do cenário aqui, né, brasileiro, da reforma tributária, contabilmente falando? Ótima pergunta, Guilherme, e talvez poucas empresas estão ainda conscientes de como é que isso vai funcionar. Mas como assim? O IBS vai ser de municípios, estados, qualquer um, a tributação vai ser na origem, no destino.
essa é uma grande mudança do sistema novo em relação ao sistema atual. Hoje, nossa tributação no consumo, um tributo muito importante nessa tributação atual é o ICMS. O ICMS ele é cobrado mais fortemente na origem do que no destino. Exemplo, um veículo é fabricado aqui no ABC Paulista e é vendido para Pernambuco, digamos, né? Então, a maior parte da tributação fica com o Estado de São Paulo, que é o Estado produtor, embora uma parte também vá para o Estado de destino. Com o IBS e CBS, essa lógica se inverte. IBS e CBS são tributadas exclusivamente no destino. Tá? Então, uma empresa do ABC Paulista, a tributação, se ela vender um veículo para Recife, Pernambuco, a tributação do IBS, no caso, 100% fica com Pernambuco e com o município de Recife, ou município de Caruaru, município que seja, né? Então inverte-se. Aí os empresários devem se perguntar assim, mas peraí, então se eu vendo para o Brasil inteiro, eu vendo para Paraná, Amazonas, Pará, Pernambuco, quer dizer que eu vou ter na minha empresa fiscais do Amazonas, do Pará, de Pernambuco, toda hora aqui na minha empresa? Não. Como o IBS, especialmente, né? No caso da CBS, a destinação é a receita, a destinação dos recursos é para a União. Então a fiscalização, todo o controle é a Receita Federal do Brasil. Isso não muda em relação a PIS/COFINS, por exemplo. Tá? Então nós vamos falar do IBS, esse sim vai ser muito diferente. Considerando que vai ser um tributo de competência compartilhada por N entes subnacionais, os 26 estados, o Distrito Federal, 5.700 municípios, para que não haja uma fila de fiscais na porta, vai existir, então, um órgão central chamado Comitê Gestor do IBS. Né? Então, sempre que se falar em Comitê Gestor, a gente está pensando no tributo IBS, que é a parte subnacional do IVA dual brasileiro. E a parte federal é a CBS. Esse comitê gestor, possivelmente será sediado em Brasília, né? Ele vai dar as regras para as fiscalizações e cobranças. Ele também, o comitê gestor, ele vai gerenciar aquele algoritmo, né, ligado ao split payment, né? O algoritmo, então, que vai recolher todas as receitas do IBS e vai ter lá um sistema informatizado no comitê gestor, um algoritmo, que vai verificar, olha, isso aqui vai para Pernambuco, isso vai para o Rio Grande do Sul, isso vai para o município de Belo Horizonte, esse aqui vai para o município de Goiânia. Então, é o comitê gestor que vai fazer essa centralização e a repartição, centralização das receitas, a repartição das receitas. O comitê gestor também vai elaborar regras para a fiscalização das empresas, de novo, para que não haja uma fila de fiscais na porta da empresa, né? Então, para um determinado fato gerador, um determinado período, vai haver regras para determinar a fiscalização. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que essa mesma empresa automobilística do ABC Paulista, né? Uma empresa de porte, né? Vende para o Brasil inteiro. O comitê gestor vai disponibilizar a fiscalização dessa empresa e vai perguntar, né, modo de dizer, né, que estados querem fiscalizar, e vários estados para determinados fatos geradores podem se habilitar, se candidatar. Que municípios querem fiscalizar? Vários municípios, o próprio, por exemplo, o município de São Bernardo do Campo pode querer, muito embora seja de origem, né, e não de destino. Então, vários estados e municípios vão se habilitar e vai haver regras para escolha. Se tiver 10 estados querendo fiscalizar, vai haver escolha de um estado que será o titular. Tá? E quando um estado é o titular, o cotitular sempre será um ente político de nível diferente. Se é um estado titular, necessariamente será um município o cotitular. Ou o inverso, digamos que Belo Horizonte quer fiscalizar uma empresa do ABC Paulista. Belo Horizonte será a titular e aí um estado pode ser o cotitular, Minas Gerais ou São Paulo. Tá? Então, haverá um titular, um cotitular.
E aqueles outros 9 empresas e, digamos, 15 municípios que se habilitaram e não foram escolhidos, eles terão direito a verificar os dados recolhidos ali. Tá? E para que haja um estímulo, para que não haja aquilo que a gente chama de easy rider, que é alguém trabalhar e não ter retorno nenhum. Então, se houver aplicação de multas, de juros, né, já se prevê isso, que haverá regras, então, para que os estados que forneceram servidores, eu quero dizer, mão de obra, né, e que trabalhou, gastou horas ali naquelas fiscalizações, esses municípios, esses estados, esses entes políticos subnacionais terão direito não somente ao imposto ali, que é de direito de cada um, mas poderão ter uma parcela da arrecadação referente à multa e juros como uma remuneração da mão de obra, do seu tempo utilizado ali. Queria chamar a atenção, Guilherme, também, que isso já vale para 2026, né? Já que estamos falando de fiscalização, em 2026 ainda não haverá aplicação de sanções, tá? É um ano de teste, mas as empresas já têm que estar ali aplicando a legislação nova. E eu chamo a atenção para 2 detalhes. Hoje, as notas fiscais e os documentos fiscais de transporte, transações, etc., já tem que prever ali os códigos de regime, código de regime, se é do simples, se é lucro presumido ou não, etc., né? Alguns códigos já são obrigatórios por ano de 2026, embora não haverá aplicação de sanções, mas em 2027 já haverá aplicação de sanções. Então, as empresas devem, então, adaptar seus ERPs, adaptar seus sistemas de emissão de documentos fiscais para os novos campos do sistema tributário novo, já a partir de 2026, para não ficarem sujeitos à aplicação de sanções em 2027. Perfeito, professor. Então o senhor acredita que essa sim seria a melhor maneira das empresas se preparar tanto na parte contábil e na parte fiscal, se preparando ali no ano de 2026. Voltando a uma das primeiras perguntas que você me fez, eu diria assim, se eu sou um CEO, né, um presidente de empresa, um CEO, um dirigente, se eu dirijo o setor contábil fiscal da minha empresa, eu iria atrás imediatamente. Se eu não tenho uma assessoria grande o suficiente para isso, eu correria atrás de uma assessoria contábil, fiscal e jurídica para me assessorar para minha adaptação de ERPs, de sistemas contábeis fiscais, que eu já tenho que prever na minha contabilidade os campos para os novos tributos, desde já, tá? Para não estar sujeito à aplicação de sanções em 2027. Então eu tenho que treinar meu pessoal também, capacitar o meu pessoal, né? Isso implica em gastos, em custo, um certo, vamos dizer assim, um certo transtorno? Sim, o mesmo transtorno quando você reforma a sua casa e continua morando dela. Vai ter um pouquinho de poeira, você vai gastar um pouquinho a mais, mas depois você vai usufruir desse investimento que você fez aqui, neste momento, né? Então eu chamaria não de um gasto, não de uma despesa inútil, de um investimento para esse momento, para que quando a CBS estiver plenamente implantada em 2027, quando o IBS estiver implantado aos poucos a partir de 2029, eu já esteja preparado, eu e empresa. Muito bom, muito bom. Bastante informação, bastante conteúdo, né? Espero que os empresários, os contadores e todas as pessoas que vão atuar dentro do sistema, né? O novo sistema do IVA nosso, o CBS e o IBS, estejam acompanhando a linha de raciocínio do professor. Professor, eu gostaria de trazer também aqui um pouco de uma visão um pouco mais estratégica, né? Falar um pouco sobre desafio, riscos, vantagens. Quais os principais riscos e desafios que a reforma tributária traz, no seu ponto de vista? Guilherme, eu vou lhe responder em 2 partes. Primeiro, na visão de uma empresa, e depois, como a gente está falando para a sociedade como um todo também, eu vou dar uma visão de país. Tá? Eu começo pela visão de país. Na visão de país, essa reforma tributária, na verdade, há 30 anos que se discutia e nunca se implantava, por diversos
fatores que nosso tempo aqui não permite explorar. Mas agora, que uma vez implantado, eu diria para você, voltando à analogia de uma casa que você reformou. Você herdou uma casa antiga que tinha encanamentos enferrujados, uma fiação que poderia dar um curto-circuito a qualquer momento, um perigo de incêndio. Você tinha uma casa onde alguns setores tinham privilégios em detrimento de outros compartimentos da casa, né, que eram úmidos, né, tinha bolor, né? Então alguns viviam na casa com certo conforto e outros viviam em condições desfavoráveis. Pensando na casa como um todo, havia um desequilíbrio. Então eu diria para você, como visão de país, que o novo sistema, ele vai, ou seja, essa casa reformada agora, não vai ter mais bolor, né? A claridade será uniforme. Então é um sistema bem mais uniforme, tá? É um sistema muito mais neutro, porque se hoje vale a pena você ter um centro de distribuição a 1.000 quilômetros do seu centro de consumo, com o novo sistema vai haver uma lógica econômica muito melhor. Quando a economia ela se estrutura de forma lógica, o custo Brasil diminui. Então, o sistema tributário novo, ele foi concebido para reduzir o custo Brasil, para trazer menos impacto aos empresários, para haver mais previsibilidade também a todos os empresários. Você vai ter uma transparência maior para tudo, tá? Você vai poder fazer um planejamento financeiro muito melhor, com menos riscos de fatores imprevistos, né? Hoje, no sistema atual, você tem uma cumulatividade, você exporta imposto, por exemplo, para os setores exportadores. Com o novo sistema, o produto brasileiro não vai mais exportar imposto, ele vai se tornar mais barato. Como ele vai se tornar mais competitivo, vai ter mais exportação. Tendo mais exportação, tem mais produção. Tendo mais produção, emprega mais gente. Então, tudo como um todo melhora, tá? Por outro lado, você vai ter, que é a poeira durante a reforma da casa, você vai ter esse incômodo de alguns anos ter que operar 2 sistemas ao mesmo tempo. E aí eu vou na segunda parte da resposta, que é para a empresa em si. Então essa empresa, ela vai usufruir plenamente, a médio prazo, das grandes vantagens do novo sistema, mas ela tem que pensar no hoje também. Tá? Ela não pode quebrar antes da fase de transição terminar. Então, como sobreviver hoje na fase de transição? Eu diria, pegue uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria fiscal, uma boa assessoria jurídica e uma boa assessoria de prestadores de TI, de tecnologia da informação. Adapte o seu sistema contábil, o seu sistema de lançamentos. Veja se os seus lançamentos contábeis já estão prevendo todos os campos contábeis necessários para manter o sistema atual em funcionamento, mas já prevê o funcionamento aos poucos, né, do novo sistema. Então, ERP atualizado, sistema contábil atualizado, TI atualizado para o novo sistema. Quem é CFO, né, quem é do sistema financeiro, fique atento, porque quando o split payment começar em operação, já a partir de 2027, será só para a CBS, mas já é algum impacto. O seu fluxo de caixa poderá mudar muito, porque na prática vai haver uma antecipação no pagamento de impostos. A parte ruim é essa. Hoje você tem um delay, né? Você tem um prazo entre pagamento da operação e pagamento do tributo, recolhimento do tributo. Com o novo sistema vai ser concomitante. Então seu fluxo de caixa pode ter um grave impacto aí. Fique atento, quem é CFO, fique atento aos fluxos de caixa com a implantação da CBS primeiro e do IBS depois. Ainda no impacto financeiro, cuidado. Empresas que hoje não te dão crédito, a parte boa, poderão te dar crédito. Em compensação, setores que hoje não são tributados ou são tributados muito pouco, né, em termos de alíquota,
serão mais tributados, especialmente serviços, especialmente setores intensivos em mão de obra, como construção civil. Tá? Então, outra coisa, outra recomendação que eu dou para as empresas, né? Treinamento e capacitação dos seus funcionários. Então, veja só, adaptação de sistemas, adaptação de IRPs, adaptação de livros, eu chamo livros, mas tudo hoje é eletrônico, né? Do sistema contábil como um todo, capacitação, mapeamento de clientes e fornecedores, verificando quem dará crédito e quanto dará crédito. E se hoje você está menos tributado, você poderá ser mais fortemente tributado a curto prazo. Cuidado, então, com os fluxos financeiros. Capacitação de funcionários, de colaboradores. Eu acho que aí eu consigo... esse seria o quadro geral, tudo isso, né? Para os presidentes, CEOs, CFOs, né? E especialmente gerentes aí da parte contábil fiscal, terem um ponto de atenção. Bom, professor, muito bem colocado, né? Muito bom saber então sobre os principais desafios e os riscos, né? Que a reforma tributária traz para o público financeiro, gestores, contábil, né? E eu gostaria que o senhor trouxesse agora uma outra visão, né? A visão das vantagens que as empresas podem ter, né? Ao adquirir ali a reforma tributária, né? Quais as vantagens que todos os empresários vão obter com a reforma? Guilherme, eu diria que a principal vantagem para as empresas é uma clareza de cenário, tá? Primeiro, eu acho assim, é como se hoje você tivesse numa região úmida, né? Em que você está num cânion e sobe uma névoa e não te permite ver o horizonte de mais longo prazo. Com o novo sistema tributário, é como se essa névoa fosse afastada, você vai ver com muito mais clareza o peso do tributo nas suas operações. Para algumas empresas, eu mencionei aqui especialmente indústrias, né? O peso do tributo vai diminuir. Tá? Em o peso do tributo diminuindo, essas empresas poderão, então, expandirem seus negócios, né? Expandir novas plantas, atingir novos mercados, tá? Ampliar o seu quadro de colaboradores, tá? E setores que hoje têm uma tributação menor, por outro lado, são impactados por um sistema muito cumulativo, impostos em cascata, que é especialmente o setor de serviços, né? Ele, num primeiro momento, ele vai ter um impacto grande, porque de uma hora para outra, a tributação dele pode subir em termos reais 20%, 30%, em alguns casos mais extremos, até em 50%. Eu não estou falando de alíquota, eu estou falando de peso da carga tributária no seu faturamento. Tá? E menciono especialmente o setor de serviços. Então, esses setores, num primeiro momento, eles vão ter um impacto grande. Então, eles têm que se preparar para o amanhã, para o curto prazo deles. 6 meses, 1 ano, 2 anos. Isso pode significar uma redução de investimentos? Eventualmente, sim. Então, eles têm que se preparar em termos de caixa para suportar esse aumento de carga tributária. Por outro lado, né, como o sistema será mais neutro, tá? E ele agora vai ter uma tributação maior, por outro lado, ele também vai poder dar crédito para os seus clientes, crédito desse imposto, né? Então, hoje, quem hoje paga por um serviço de saúde e não pode se creditar dele, com o novo sistema poderá se creditar desse tipo de serviço. E aí eu chamaria a atenção para construção civil, para serviços de eletricista, hidráulica, serviços de ensino, que hoje não dão crédito, considerarão crédito. Tá? Então poderá haver agora até interesse, pessoas e empresas que hoje ele não tem na sua carteira de clientes, poderá vir a ter. Porque esse crédito, que é amplo, né? Você pode ter crédito porque você comprou um copo de água, mas você, do mesmo tributo eu estou falando, hein? IBS e CBS.
eu vou ter um mesmo crédito, em valor às vezes até semelhante, se eu contratei um serviço de um treinamento, de capacitação para funcionários da minha empresa. Tá? Então, hoje, mesmo os setores que terão um impacto nada desprezível no curto prazo, no médio e no longo prazo, eles poderão ter uma ampliação também do seu quadro de clientes. Tá? Então você vai ter mais clareza, vai ter mais visibilidade e outra coisa, muito importante. Quando se fala em custo Brasil, né, tem uma medição do Banco Mundial que já tem algum tempo. Digamos que essa medição ela tem algumas distorções, mas dizem que o Brasil só perde para a Bolívia em número de horas gastas para pagar imposto, que no Brasil foi medida em 5.000 horas ano, né, para recolhimento de tributos. Para você ter um sistema escriturado corretamente, um recolhimento também feito corretamente, né? Há contestações que não seria 5.000, mas seria 1.500. Ainda assim, 1.500 horas para se pagar tributo no Brasil, ainda assim, perto de países em que o número de horas é 200, 300, os países avançados da Europa Ocidental, Estados Unidos, Austrália, né, é muito inferior a 1.500. Tá? Com o novo sistema, o custo hoje de conformidade, a gente diz isso, né? O custo de conformidade para as empresas vai cair. Então, talvez você não precise, né? Para quem é da área, pode até ser um fator de preocupação, né? Mas as empresas poderão diminuir, enxugar o seu setor contábil fiscal, porque será muito mais simples calcular e recolher tributos e escriturar os tributos. Então, vai haver redução do custo de conformidade, vai haver redução do custo de produção como um todo, e você vai ter mais clareza e previsibilidade, que é o que é, e neutralidade também. Aonde é que eu vou colocar meu centro de distribuição? De novo, não preciso mais colocar 1.000 quilômetros do meu centro de consumo, porque lá a 1.000 quilômetros eu tenho um benefício fiscal que vai deixar de existir em 2033. Então, eu diria que se a reforma tributária traz impactos e traz alguns transtornos a curto prazo, ela trará benefícios. Agora eu falo em nome para país e para empresa ao mesmo tempo, no médio e no longo prazo. Então, assim, talvez eu possa estar sendo muito otimista, em parte, né? Na verdade, o novo sistema ele precisará ser testado. Mas, assim, como tudo, né? Se você percebe que algo ali não ficou tão bom, poderá a rota ser corrigida, né? Daí porque esses longos anos aí do período de transição. Bom, professor, eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui para o senhor, né? Entender também, visto que a gente está num ano de transição, ainda é um ano que muitos de nós estamos no escuro, né? O senhor acredita que seria interessante a gente testar, né? Fazer simulações, projeções, diagnósticos, para ter um entendimento mais assertivo a longo prazo? O senhor acredita que isso seria eficiente? Faz sentido? Gostaria de uma visão também do senhor aqui. Guilherme, uma ótima colocação a sua. Considerando que o próprio governo está dando às empresas essa chance de termos um ano inteiro aí de testes e de adaptação, eu recomendaria fortemente a todos os CEOs, a todos os CFOs, os responsáveis pelo setor, não só contábil, fiscal, mas para o setor produtivo, realizarem simulações, né? Considerando que empresas que hoje não são fortemente tributadas passarão a ser, que empresas que hoje não, fornecedores da empresa que hoje não dão crédito passarão a dar crédito, eu diria que faz muito sentido a empresa fazer simulações. Se todos os meus, por exemplo, se todos os meus clientes fossem do Simples Nacional, qual é o impacto? Se hoje eu tenho 30% do Simples e 70% da tributação no regime normal de tributação, se isso se inverter para 30-70 e não 70-30, que impacto que isso vai ter? E se 100% dos meus fornecedores forem do sistema de tributação normal, nenhum for do Simples? Qual o impacto que isso vai me dar? Né?
considerando também que muitas empresas que hoje trabalham em sistemas cumulativos, que, por exemplo, do ISS, entrarão na CBS e poderão ter interesse em ter crédito, será que eu posso conquistar uma parte do mercado dessas empresas que hoje não são meus clientes? Então, simulações financeiras, simulações operacionais do tipo logístico, né? E se eu tiver centros de distribuição mais próximos ou mais distantes, que impacto isso vai ter, né, nas minhas vendas e nos meus custos operacionais? Então eu diria que sim, faz muito sentido se treinar um ERP já adaptado, um novo sistema contábil adaptado e simulações operacionais mesmo, saindo fora até do mero aspecto de escrituração fiscal, fazer simulações com segmentação de clientes e de fornecedores. Por exemplo, eu sei de empresas que têm aplicativos, né, têm sistemas, para empresas que hoje são do Simples, podem procurar essa consultoria e eles fazem simulações para dar uma resposta para essa empresa. E a resposta não é única. Eu sou do Simples, vale a pena eu continuar do Simples? Depende, a resposta depende do seu mix, do seu portfólio de fornecedores, clientes. Então hoje já há uma série de assessorias, de consultorias que fazem essas simulações. E eu diria que é muito vantajoso. Perfeito. Então, o melhor agora das empresas é se prepararem, né? Porque ainda nesse período de transição podem se preparar, podem criar cenários, né? Sim. Simulações, entender qual o melhor regime tributário pode estar enquadrado, né? Então, acredito que esse seria o melhor caminho. Inclusive, Guilherme, as empresas que quanto mais cedo forem se adaptando, forem traçando novos cenários, essas estarão melhor preparadas e levarão vantagem assim que o novo sistema começar a ser implantado. 2027 para a CBS, 2029 para o IBS. Professor, para encerrar aqui, primeiramente eu gostaria muito de agradecer o senhor por estar aqui com a gente hoje, mas tem mais uma perguntinha aqui que eu gostaria de fazer para o senhor. Qual conselho o senhor daria para quem está assistindo e acompanhando a gente aqui nesse podcast, né, com o tema da reforma tributária, né? Qual o conselho que o senhor daria para aqueles que estão nos assistindo agora? Guilherme, primeiramente já antecipo aqui meus agradecimentos por esse convite, foi muito honroso e uma satisfação estar aqui com vocês. Então, como um fecho da nossa conversa, eu diria, muitos estão sabendo da reforma tributária, às vezes apenas pela grande mídia, em conversas de amigos ou reuniões de empresários, mas ainda não ficaram atentos aos detalhes da reforma, especialmente aos detalhes que afetam a sua empresa, a sua área, o seu segmento de atividade. Relembrando, se o seu segmento é indústria, o impacto será muito, mas muito diferente se o seu segmento for serviços, ou for o agro, ou for uma empresa intensiva em mão de obra. Então, procure se informar. Se informar como? Evidentemente, há literatura a respeito, mas busque uma boa assessoria. Seja o seu próprio setor, se é uma empresa que tem um setor contábil fiscal, converse com o seu contador, converse com a sua assessoria contábil, né? Converse com a sua auditoria independente, aquela que vem à sua empresa anualmente, né? Todas as auditorias independentes, grandes empresas de assessoria contábil e empresas de assessoria empresarial estão hoje preparadas para auxiliar os seus afiliados, os seus clientes. Então procure se informar, né? Mas não apenas se informar, procure se adaptar desde já, né, às novas exigências da reforma tributária, porque estar preparado faz total diferença. Quem não estiver preparado, Guilherme, poderá não sobreviver nos próximos anos, que serão os anos de transição para o novo sistema tributário do consumo no Brasil.
Bom, professor, muito obrigado, né, por estar conosco aqui no Território Tributário. E como que as pessoas que estão nos assistindo aqui fazem para encontrá-lo, professor? Poderia nos direcionar, trazendo as redes sociais, contato? Fique à vontade. Perfeito. Guilherme, novamente, obrigado. Agradeço ao Grupo Pomin, né? Eu tenho as minhas mídias sociais, por exemplo, no LinkedIn, José Eduardo de Paula Saran, e o meu Instagram é saran.adv. Terei muita satisfação a atender quem quer que me procure aí a respeito da reforma tributária. É um tema que eu já estudo há bastante tempo, foi tema do meu doutorado na USP e estou preparando inclusive um livro a respeito. Muito obrigado, professor, por estar conosco aqui, em mais um Território Tributário, aqui onde debatemos um pouco sobre a reforma tributária, os seus principais impactos dentro de cada setor e atualizações também, né, do contábil fiscal e do mundo dos empresários. E esse foi mais um Território Tributário. Fique ligado e até mais.